Quando liguei para minha filha para perguntar quando seria o casamento dela, ela me disse: "Já casamos, mãe. Convidamos apenas as pessoas que realmente importam. Agora só manda as chaves da casa de praia e para de ser tão dramática." Eu apenas sorri e desliguei o telefone. 3 dias depois, deixei um presente de casamento na porta dela, que fez o marido gritar sem parar. Você que está me ouvindo agora, se prepare para uma história que vai te deixar de boca aberta. Porque quando uma mãe descobre que foi traída da pior forma possível pela própria filha, as consequências podem ser devastadoras. E eu garanto uma coisa: quem planta vento, colhe tempestade. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Eu sempre fui daquelas mães que faria qualquer coisa pelos filhos. Trabalhei dobrado, me sacrifiquei, abri mão dos meus sonhos para realizar os deles. Nunca imaginei que um dia minha própria filha ia me tratar como se eu fosse um estorvo na vida dela. Mas a vida tem dessas ironias, não é mesmo? Às vezes, aqueles que a gente mais ama são os que mais nos machucam. Mas calma, que essa história está só começando. E eu posso garantir uma coisa para vocês. Minha filha não fazia ideia de com quem estava mexendo. Porque uma coisa é desrespeitar a mãe. Outra coisa bem diferente é querer se aproveitar do que a mãe construiu com sangue, suor e lágrimas. O que ela não sabia é que eu sempre fui uma mulher de muitos recursos. E quando digo recursos, não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de conhecimento, de contatos, de experiência de vida. E principalmente de saber exatamente como fazer a justiça ser feita quando alguém resolve me desrespeitar. Então prepara o coração, porque essa história vai te mostrar que mãe humilhada não fica quieta. E quando uma mulher experiente resolve mostrar seu valor, o estrago pode ser maior do que qualquer um pode imaginar. Meu nome é Teresa, tenho 62 anos e durante 35 anos da minha vida me dediquei inteiramente à minha família. Sou viúva há 8 anos e depois que meu marido faleceu, pensei que meus filhos seriam meu porto seguro. Como eu estava enganada. Vocês precisam entender uma coisa. Eu não sou uma dessas mulheres que ficaram em casa a vida toda dependendo do marido. Não mesmo. Eu sempre trabalhei, sempre corri atrás. Comecei vendendo salgados na porta da escola. Depois montei uma pequena confeitaria que cresceu tanto que virou referência na minha cidade, aqui em Florianópolis. Foi com o suor do meu rosto que comprei nossa casa, que conquistei nossa casa na praia em Bombinhas, que paguei a faculdade dos meus 2 filhos. Minha filha Camila, hoje com 28 anos, sempre foi a menina dos meus olhos. Aquela filha que toda mãe sonha em ter. Inteligente, bonita, formada em administração numa faculdade particular caríssima que eu paguei trabalhando até de madrugada. Mas ao longo dos anos, comecei a perceber que alguma coisa estava mudando nela. Quando ela começou a namorar o Bruno, há 2 anos, eu logo vi que ele era um rapaz de família boa, educado, respeitoso. Filho de comerciantes, família tradicional aqui de Florianópolis. Pensei, que bom, minha filha encontrou alguém de valor. Como eu me enganei sobre quem realmente estava mudando minha filha. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram no ano passado. A Camila foi ficando mais distante, mais fria. Quando eu ligava, ela atendia com pressa. Quando eu sugeria um almoço, ela sempre tinha desculpa. Ah, mãe, estou muito ocupada no trabalho. Ah, mãe, hoje não dá. Tenho compromisso com o Bruno. Sempre uma desculpa diferente, mas sempre uma desculpa. Eu tentava não pensar muito sobre isso. Afinal, filha adulta tem sua vida, né? Mas no fundo do meu coração, alguma coisa me dizia que não era só isso. Era como se ela tivesse vergonha de mim, sabe? Como se eu fosse um peso na vida dela. A situação piorou quando ela se mudou para um apartamento novo no centro da cidade. Um apartamento caríssimo. Desses que eu sabia que o salário dela sozinho não pagaria. Quando perguntei como ela estava conseguindo bancar aquilo, ela foi ríspida. Mãe, eu sou adulta, tenho minhas economias.
A senhora não precisa se preocupar com isso. Economias. Que economias, Camila? Você que vivia me pedindo dinheiro emprestado até ano passado? Mas eu engoli a resposta e fingi que acreditei, porque mãe é assim mesmo, não é? A gente prefere se enganar a enfrentar a verdade quando ela dói demais. Mas o que mais me magoava não era o dinheiro, não. Era a frieza. Era o jeito como ela falava comigo, como se eu fosse uma estranha qualquer. Eu que passei noites em claro quando ela tinha febre. Eu que vendi até minha aliança de casamento para pagar a formatura dela quando o dinheiro ficou apertado. Eu que sempre coloquei ela em primeiro lugar na minha vida. O Bruno, pelo menos, ainda me tratava bem. Sempre educado, sempre me cumprimentava quando me encontrava na rua. Até comentei uma vez com uma vizinha. Pelo menos meu futuro genro é gente boa. Se eu soubesse o que estava por vir, não teria falado isso nunca. A primeira grande humilhação aconteceu na festa de aniversário de 60 anos da minha comadre Rosa, há cerca de 6 meses. Eu estava conversando com algumas amigas quando a Camila chegou toda produzida, de mãos dadas com o Bruno. Fui cumprimentá-los e ela mal olhou na minha cara. "Oi, mãe", disse ela, seca como um galho de árvore morta. Tentei puxar conversa, perguntei sobre o trabalho, sobre os planos deles. Ela respondia com monossílabos, olhando para os lados como se estivesse procurando alguém mais interessante para conversar. Até que uma das minhas amigas, a dona Marlene, comentou: "Ai, que lindos vocês dois! Quando será que vem casamento por aí?" A Camila riu, mas foi um riso estranho, um riso que não chegou nos olhos. "Ah, dona Marlene, a gente está pensando, né, Bruno? Mas casamento é uma coisa muito séria. Tem que ser tudo muito bem planejado." E então, ela disse uma coisa que me cortou o coração. Principalmente porque a gente quer fazer uma festa só para as pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. Sabe como é, né? Não adianta chamar um monte de gente só para encher linguiça. Ela falou isso olhando diretamente para mim. Eu senti como se ela tivesse me dado um tapa na cara na frente de todo mundo. Minha comadre Rosa percebeu o clima tenso e rapidinho mudou de assunto. Mas o estrago já estava feito. No caminho de volta para casa, não consegui parar de pensar naquelas palavras. Pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. Eu que paguei a faculdade dela. Eu que sempre estive presente em cada momento importante. Eu que abri mão de viajar, de me divertir, para investir no futuro dela. E agora eu era encher linguiça? As semanas foram passando e a frieza dela só aumentava. Quando eu ligava, ela atendia com má vontade. Quando sugeria nos encontrarmos, sempre tinha desculpa. Até que um dia, tentei uma última vez. Liguei para ela e disse: "Filha, faz tanto tempo que a gente não se vê. Que tal almoçarmos juntas no sábado?" "Ai, mãe, não dá. Sábado eu e o Bruno vamos para a praia." "Para qual praia, filha?" "Para Bombinhas mesmo. A gente alugou uma casa lá para relaxar." Bombinhas. A cidade onde eu tinha minha casa de praia. A casa que eu comprei com tanto sacrifício, trabalhando fins de semana, feriados, vendendo bolos e tortas até não aguentar mais. E ela estava lá, a poucos quilômetros da minha casa, e nem sequer me avisava. "Que interessante, filha. Vocês sabem que eu tenho a casa lá, né? Se quiserem economizar..." "Ah, mãe, a gente já alugou. E, sinceramente, a gente queria ter nossa privacidade, sabe? Ficar só nós dois." Privacidade. Da própria mãe. Como se eu fosse uma intrusa na vida dela. Desliguei o telefone e chorei. Chorei de raiva, de mágoa, de decepção. Mas principalmente chorei de saudade da minha filha, daquela menina carinhosa que costumava me ligar todo dia só para dizer que me amava. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com essa nova realidade. Minha filha havia se tornado uma estranha para mim. Até que, há 1 mês atrás, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava fazendo compras no supermercado quando encontrei a mãe do Bruno, a dona Sônia. Sempre foi uma mulher educada, simpática. Conversamos um pouco e ela comentou: "Ai, Teresa, que felicidade, né? Os meninos vão casar."
Meu coração deu um pulo. Como assim, dona Sônia? Ué, a Camila não te contou? O Bruno me disse que eles já estão organizando tudo. Inclusive, ele comentou que vocês cederam a casa da praia para a lua de mel. Que generosidade da sua parte. Eu fiquei sem fala. Completamente sem fala. Eles estavam planejando o casamento há meses e eu não sabia de nada. E pior, já tinham decidido que iam usar minha casa de praia para a lua de mel, sem nem sequer me consultar. É verdade, dona Sônia. Consegui balbuciar. Só estamos acertando os últimos detalhes. Voltei para casa com o coração aos pedaços. Não era possível que minha própria filha estivesse fazendo isso comigo. Não era possível que ela estivesse planejando o casamento dela, me excluindo completamente, e ainda por cima contando com meus bens como se fossem dela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no que fazer. Será que eu ligava para ela? Será que eu fingia que não sabia de nada? Ou será que eu tinha que engolir mais essa humilhação e ficar quieta como uma mãe comportada? Foi aí que tomei uma decisão. Ia ligar para minha filha no dia seguinte e perguntar diretamente quando seria o casamento. Eu precisava ouvir da boca dela como ela pretendia me tratar. Precisava saber até onde ia a ingratidão dela. E foi exatamente isso que eu fiz. Liguei e perguntei. E a resposta que recebi foi pior do que eu imaginava. Quando liguei para minha filha naquela manhã de terça-feira, eu ainda tinha uma pontinha de esperança de que talvez eu estivesse entendendo tudo errado. Talvez ela me explicasse que estava querendo fazer uma surpresa, que estava planejando me incluir de alguma forma especial, como eu era ingênua. Alô, Camila, é a mãe. Filha, preciso te perguntar uma coisa. Quando vai ser seu casamento? Do outro lado da linha, um silêncio constrangedor. Depois ela soltou uma risadinha nervosa. Ah, mãe, é que a gente já casou no civil semana passada. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Como assim já casaram? E eu não soube de nada? É que foi uma coisa bem simples, sabe? Só no cartório mesmo. Convidamos apenas as pessoas que realmente importam. Foram só os pais do Bruno, os padrinhos e mais uns poucos amigos íntimos. E eu não importo, Camila. Eu que sou sua mãe. Ai, mãe, não fica dramática assim. A senhora sabe como é, né? A gente queria uma coisa mais reservada. Mas olha, já que a gente já está falando disso, a senhora pode mandar as chaves da casa de praia? A gente vai passar a lua de mel lá semana que vem. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Mas não foi uma quebra de desespero, não. Foi uma quebra que me libertou. Como se eu finalmente tivesse enxergado quem minha filha realmente havia se tornado. As chaves da casa de praia, repeti com uma calma que me surpreendeu. É, mãe, a gente já tinha falado sobre isso, lembra? Ah, e para de ser tão dramática. É só emprestar a casa. Não é como se a gente fosse destruir alguma coisa. Emprestar. Como se minha casa fosse um objeto qualquer que ela tinha direito de pedir emprestado. Como se todos os anos de sacrifício, todas as noites que eu passei acordada fazendo doces para vender e conseguir comprar aquela casa, não significassem absolutamente nada. Claro, filha, disse eu, com uma voz estranhamente serena. A gente conversa sobre isso. E desliguei o telefone. Fiquei sentada na minha cozinha por um longo tempo e, olhando para as paredes da casa que eu construí com tanto amor, pensando em tudo o que havia acontecido. E foi aí que uma lembrança muito específica me veio à mente. Há 3 anos, quando meu marido faleceu, eu havia ficado muito preocupada com questões de herança, de documentação, de como proteger tudo o que tínhamos construído juntos. Na época, procurei um advogado, o Dr. Roberto, que era filho de uma amiga minha. Ele me ajudou a organizar toda a papelada e me deu alguns conselhos muito valiosos. Dona Teresa, ele havia me dito, a senhora tem um patrimônio considerável. É importante manter tudo muito bem documentado e, principalmente, manter o controle sobre seus bens.
Muitas famílias se destroem por causa de herança. Na época, achei que ele estava sendo exagerado. Nunca imaginei que meus próprios filhos, um dia, me veriam apenas como uma fonte de recursos a ser explorada. Mas Dr. Roberto tinha me dado uma informação muito interessante sobre a casa de praia. Quando eu a comprei, anos atrás, fiz questão de colocar uma cláusula especial no contrato. A casa só poderia ser transferida ou vendida com minha autorização expressa, mesmo depois da minha morte. Era uma proteção que eu achei inteligente na época, mas que agora entendia que seria fundamental. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, é a Teresa do Campeche. Tudo bem? Olha, eu queria tirar uma dúvida sobre aquela documentação da casa de praia que o senhor me ajudou a organizar. Expliquei a situação para ele, sem entrar em muitos detalhes familiares, apenas as questões legais. E o que ele me contou mudou completamente minha perspectiva sobre toda a situação. Dona Teresa, essa senhora foi muito sábia na época. Com essa documentação, a casa é completamente sua e, mais importante, qualquer pessoa que queira usar a propriedade precisa de sua autorização por escrito. Se alguém estiver lá sem sua permissão, é invasão de propriedade. Invasão de propriedade, não empréstimo, não direito da família. Invasão de propriedade, um crime. E tem mais uma coisa, Dona Teresa. Pelo que a senhora me contou, eles estão assumindo que vão usar a casa sem nem pedir sua permissão formalmente. Isso mostra uma presunção perigosa. A senhora tem todo o direito de negar o uso da propriedade para qualquer pessoa, por qualquer motivo. Desliguei o telefone com uma sensação completamente nova. Pela primeira vez em meses, eu me sentia no controle da situação. Minha filha achava que eu era uma velha tola que ia aceitar qualquer coisa. Ela não fazia ideia de que eu tinha recursos, conhecimento e principalmente direitos que ela nem sonhava. Naquela mesma tarde, fui até o cartório e peguei uma certidão atualizada da casa de praia. Depois passei na loja de material de construção e comprei algumas coisas que eu ia precisar. Por último, liguei para meu filho Diego, que mora em São Paulo. Diego, é a mãe. Preciso te contar uma coisa sobre sua irmã. Diego sempre foi o filho mais sensato, mais equilibrado. Quando contei para ele o que havia acontecido, ele ficou indignado. Mãe, isso é um absurdo. Como a Camila pode fazer isso com a senhora? Ela está completamente errada. Diego, eu não quero que você brigue com sua irmã por minha causa. Mas preciso que você saiba que vou tomar algumas atitudes. E quero que você entenda que não é por vingança, é por uma questão de respeito. Pode contar comigo, mãe. A senhora sempre foi justa com a gente. Se a Camila está agindo assim, ela que arque com as consequências. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi tranquila. Porque eu havia entendido uma coisa fundamental. Eu não era uma vítima. Eu era uma mulher de 62 anos, experiente, que havia construído tudo o que tinha com as próprias mãos. E se minha filha achava que podia me tratar como um capacho, ela estava prestes a descobrir o quanto estava enganada. O presente de casamento que eu ia dar para ela seria uma lição que ela jamais esqueceria. Nos 3 dias seguintes àquela ligação, eu me transformei numa pessoa completamente diferente. Por fora, continuei sendo a mesma Teresa de sempre. Acordava cedo, cuidava da casa, conversava com as vizinhas, mas por dentro minha mente estava trabalhando como um relógio suíço, planejando cada detalhe do que estava por vir. A primeira coisa que fiz foi ligar de volta para a Camila no dia seguinte. Oi, filha. Pensei melhor sobre ontem. Você tem razão, eu estava sendo dramática mesmo. Podia sentir o alívio na voz dela. Que bom, mãe. Eu sabia que a senhora ia entender. Claro, meu amor. Inclusive sobre as chaves da casa de praia. Quando vocês querem ir mesmo? Ah, mãe, que ótimo. A gente estava pensando em ir na sexta-feira que vem. Pode ser? Perfeito, filha. Vou preparar tudo direitinho para vocês. Inclusive, que tal se eu deixasse algumas coisinhas especiais na casa, tipo um presente de casamento surpresa? Ai, mãe, não precisa se incomodar, não. Não é incômodo nenhum, Camila. É o mínimo que posso fazer pela minha filha, né?
Já que não pude estar presente no casamento, fiz questão de colocar uma pontinha de mágoa na voz, só o suficiente para ela se sentir culpada e concordar. Tá bom, mãe, se a senhora quiser, mas nada muito exagerado, tá? Pode deixar, meu amor. Vai ser algo bem especial. Algo que vocês jamais vão esquecer. E não era mentira. Eles realmente nunca iam esquecer. Depois que desliguei, comecei a colocar meu plano em ação. A primeira parada foi na casa da minha vizinha, Dona Márcia, que tem uma filha advogada. Márcia, preciso de um favor. Você pode pedir para a Fernanda dar uma olhada numa documentação para mim? É sobre a casa de praia. A Fernanda me explicou exatamente quais eram meus direitos e como eu poderia exercê-los. Mais importante ainda, ela me ensinou como documentar tudo direitinho, caso as coisas chegassem a um nível mais sério. Dona Teresa, pela documentação que a senhora tem, qualquer uso não autorizado da propriedade pode gerar um processo por invasão. E se eles causarem qualquer dano, a senhora pode pedir indenização. E se eu quiser retirar alguém da propriedade? A senhora tem todo o direito. Inclusive, se for necessário, pode acionar a polícia. Perfeito. Era exatamente o que eu precisava saber. No dia seguinte, fui até Bombinhas. Oficialmente, era para preparar a casa para os recém-casados. Na realidade, era para preparar minha pequena vingança. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras da casa. Contratei um chaveiro de confiança, o seu João, que trabalha lá na região há anos. Dona Teresa, a senhora quer que eu deixe as chaves antigas funcionando também? Não, seu João. Só as novas mesmo. E por favor, me dê 3 cópias. Depois fui até a administradora do condomínio onde fica a minha casa. Bom dia, sou a Teresa, proprietária da casa 247. Queria comunicar que na próxima semana posso ter alguns visitantes não autorizados tentando entrar na propriedade. Se isso acontecer, por favor, me liguem imediatamente. Deixei meu número e expliquei que qualquer pessoa que aparecesse por lá sem estar acompanhada por mim não tinha autorização para estar na casa. A segunda parte do meu plano envolvia algo que eu havia comprado na loja de material de construção. Placas de propriedade privada proibida para a entrada e algumas correntes com cadeados. Instalei as placas bem visíveis na entrada da casa e coloquei correntes nas 2 entradas principais. Não era para impedir a entrada definitivamente, era para deixar bem claro que quem entrasse ali estaria invadindo uma propriedade privada. Mas a parte mais importante do meu plano ainda estava por vir. Liguei para meu filho Diego e expliquei tudo o que eu estava fazendo. Mãe, a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Não seria melhor conversar com a Camila antes? Diego, eu tentei conversar. Tentei por meses. Sua irmã deixou bem claro que eu não tenho importância na vida dela. Agora ela vai aprender que desrespeitar a mãe tem consequências. E se ela se revoltar? E se ela nunca mais quiser falar com a senhora? Filho, uma pessoa que me trata do jeito que ela está me tratando, já não está falando comigo de verdade mesmo. Prefiro uma filha que me respeite por medo do que uma filha que me desrespeita por acreditar que sou boba. Diego ficou quieto por um momento. Depois disse: A senhora está certa, mãe. A Camila passou dos limites. Na quinta-feira, véspera da lua de mel dos pombinhos, fui novamente até Bombinhas. Dessa vez, levei o presente de casamento que havia prometido. Era um envelope grande, lacrado, com o nome Camila e Bruno escrito em letras bem caprichadas. Dentro do envelope havia uma carta que eu tinha escrito com muito carinho. E junto com a carta, uma surpresinha que eles jamais esperariam. Deixei o envelope bem visível em cima da mesa da sala, junto com um vaso de flores e uma garrafa de espumante. À primeira vista, parecia realmente um presente carinhoso de uma mãe para os recém-casados. Antes de ir embora, liguei para o segurança do condomínio. Seu Carlos, é a Dona Teresa. Amanhã cedo, por volta das 8, minha filha e meu genro devem aparecer aí querendo entrar na minha casa. Por favor, quando eles chegarem, me ligue imediatamente. Pode deixar, Dona Teresa. A senhora vai estar por aqui?
Vou estar sim. Aliás, vou estar bem pertinho, observando tudo. Voltei para Florianópolis com uma sensação de dever cumprido. Havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Agora era só esperar para ver a reação da minha querida filha quando descobrisse que a mamãe que ela achava que era boba tinha muito mais recursos do que ela imaginava. Naquela noite, dormi como um bebê. Depois de meses me sentindo humilhada e desrespeitada, finalmente eu estava no controle da situação. E o melhor de tudo, não estava fazendo nada ilegal. Estava apenas exercendo meus direitos como proprietária. A Camila queria me excluir da vida dela? Perfeito. Mas ia descobrir que excluir a mãe significava também abrir mão dos benefícios que vêm com o pacote. Sexta-feira de manhã, às 7, eu já estava no carro, a caminho de Bombinhas. Não ia perder esse espetáculo por nada neste mundo. Sexta-feira, 8h15 da manhã. Eu estava estacionada a uns 200 metros da minha casa de praia, num ponto estratégico onde podia ver tudo. Mas eles não conseguiam me ver. O telefone tocou. Dona Teresa? É o seu Carlos, da portaria. Sua filha e o rapaz acabaram de chegar. Estão pedindo as chaves da casa. Perfeito, seu Carlos. Pode dizer para eles que as chaves estão com a administradora do condomínio. A dona Regina tem as chaves reservadas para eles. Claro que a dona Regina não tinha chave nenhuma. As únicas chaves que existiam estavam comigo. 15 minutos depois, vi o carro deles parando na frente da minha casa. A Camila saiu toda sorridente, vestindo um vestido florido lindo, carregando uma mala pequena. O Bruno estava de bermuda e camiseta, também com cara de quem estava esperando uns dias de descanso. Eles se dirigiram para a porta da frente, e foi aí que começou o show. Vi a Camila tentando abrir a porta com uma chave que obviamente não funcionava. Depois tentou a outra entrada. Nada. Ela começou a gesticular claramente irritada. O Bruno tentou ajudar, mas também não conseguiu. Foi quando eles notaram as correntes e as placas de propriedade privada. Mesmo de longe, podia ver a confusão no rosto deles. A Camila pegou o celular e ligou. Meu telefone tocou. Mãe, o que está acontecendo? A chave não funciona e tem umas correntes na porta. Ah, que estranho, filha. Deixa eu ver. Ah, é verdade. Esqueci de te contar que troquei as fechaduras semana passada. Tive uns probleminhas com a segurança aqui. E onde estão as chaves novas? Ah, filha, estão comigo aqui em Florianópolis. Mas calma, que eu resolvo isso aí. Como assim estão com a senhora? A gente veio para nossa lua de mel. Sua lua de mel? Que interessante essa expressão, Camila. Lua de mel numa casa que não é sua, com chaves que você não tem, numa propriedade que você nem pediu permissão para usar. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Mãe, o que a senhora está querendo dizer? Estou querendo dizer que talvez vocês devessem ter conversado comigo antes de assumir que podiam usar minha casa. Mas, mãe, a senhora disse que ia deixar tudo preparado. E deixei, meu amor. Inclusive, deixei um presente bem especial para vocês. Entra pela porta dos fundos, que essa ainda está aberta. Desliguei o telefone e observei eles contornando a casa. A porta dos fundos realmente estava aberta. Era parte do meu plano. 15 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Mas dessa vez, quem gritava era o Bruno. Dona Teresa, a senhora está louca. O que é isso? Calma, Bruno, o que aconteceu? A senhora sabe muito bem o que aconteceu. Essa carta, essas fotos. Ah, eles tinham aberto meu presente. Perfeito. Bruno, me passa a Camila, por favor. Mãe! A voz da Camila estava embargada, misturando raiva e desespero. O que a senhora fez? Eu? Não fiz nada além de exercer meus direitos, filha. Direitos que você desconhecia completamente. O que eles haviam encontrado no envelope era uma carta muito bem escrita explicando exatamente a situação legal da casa. Que ela era inteiramente minha. Que qualquer uso sem minha autorização constituía invasão de propriedade. E que eu havia decidido não autorizar o uso da casa para pessoas que não me respeitavam. Mas junto com a carta,
havia algo ainda mais interessante. Fotos. Fotos da Camila e do Bruno entrando e saindo de motéis caros da região nos últimos 3 meses. Fotos que eu havia conseguido através de um investigador particular que contratei na semana anterior. Como a senhora conseguiu essas fotos? Filha, você acha que sua mãe é boba? Você acha que eu não ia investigar como vocês estavam conseguindo pagar apartamento caro, viagens, restaurantes fancy, com o salário que vocês ganham? A senhora nos contratou um detetive? A senhora está louca? Não, Camila. Eu estava sendo cuidadosa e descobri coisas muito interessantes. Por exemplo, que vocês frequentam lugares que custam mais do que vocês ganham em um mês, que vocês estão vivendo muito acima da realidade financeira de vocês. E, principalmente, que vocês me veem como uma fonte de recursos a ser explorada. Mãe, isso não é verdade. Não é, filha. Então me explica por que você nunca mais me procurou para conversar, para almoçar, para saber como eu estava, mas na hora que precisava da casa de praia, aí sim me ligou? Silêncio. Me explica por que você casou escondido, excluindo a própria mãe, mas na hora de usar os bens que a mãe conquistou, aí sim eu era importante? Mais silêncio. E me explica principalmente por que você achou que eu ia aceitar ser tratada como capacho na minha própria família? Mãe, a senhora está exagerando. Exagerando? Pela primeira vez eu gritei. Exagerando, Camila. Você me excluiu do dia mais importante da sua vida. Você me tratou como se eu fosse um estorvo. Você assumiu que podia usar minha casa sem nem sequer pedir. E eu que estou exagerando. Mãe, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Agora vocês querem conversar? Que coincidência! Quando vocês estão numa situação difícil, aí vocês querem conversar com a mamãe. Foi nesse momento que decidi dar o golpe final. Camila, eu quero que vocês saiam da minha propriedade. Agora. Como assim, mãe? Você me ouviu. Quero que vocês peguem suas coisas e saiam. Vocês estão invadindo uma propriedade privada. Mãe, a senhora não pode fazer isso. Somos família. Família? Que interessante você falar em família agora, Camila. Cadê estava essa família quando você estava planejando seu casamento? Cadê estava essa família quando você decidiu que eu não era importante o suficiente para participar do momento mais especial da sua vida? Mãe, se a gente conversar... Não. Acabou o tempo de conversa. Vocês têm 15 minutos para sair da minha propriedade. Senão, vou acionar a polícia por invasão. A senhora não faria isso. Filha, você claramente não conhece sua mãe tão bem quanto achava. Eu faria isso e muito mais. Porque uma coisa que você vai aprender hoje é que desrespeitar quem te deu a vida tem consequências. E desliguei o telefone. 10 minutos depois, vi os dois saindo da casa, carregando as malas, com cara de quem ainda não acreditava no que estava acontecendo. A Camila estava chorando. O Bruno estava visivelmente nervoso. Eles entraram no carro e foram embora. Só então eu saí do meu esconderijo e fui até minha casa. Entrei e vi o envelope aberto na mesa, as fotos espalhadas, a carta amassada. Na porta da geladeira havia um bilhetinho que a Camila tinha deixado. Mãe, isso não vai ficar assim. A senhora vai se arrepender. Eu li o bilhetinho, dei uma risadinha e joguei no lixo. Se arrepender? Pelo contrário. Pela primeira vez em meses eu me sentia respeitada. Passou-se uma semana desde o episódio da casa de praia. E posso dizer com toda sinceridade que foram os dias mais tranquilos que tive em meses. Pela primeira vez em muito tempo, acordei sem aquele peso no peito, sem aquela sensação de estar sendo desrespeitada na minha própria família. No sábado seguinte, estava regando minhas plantas no quintal quando meu filho Diego chegou de São Paulo. Ele tinha viajado especialmente para conversar comigo sobre toda a situação. Mãe, como a senhora está se sentindo? Filho, vou te falar uma coisa que talvez você não espere ouvir. Estou me sentindo liberta. Diego se sentou comigo na varanda e conversamos por horas. Contei para ele todos os detalhes do que havia acontecido. Mostrei as fotos que o investigador havia tirado. Expliquei toda a questão legal da casa. Mãe,
A senhora fez certinho. A Camila passou dos limites há muito tempo. E sabe o que mais me deixa em paz, Diego? É saber que não agi por maldade. Agi por dignidade. Existe uma diferença enorme entre vingança e justiça. Durante essa semana, algumas pessoas da família tentaram me convencer a fazer as pazes com a Camila. Minha irmã Lúcia ligou dizendo que eu estava sendo muito dura. Minha comadre Rosa sugeriu que eu desse uma segunda chance. Teresa, ela é sua filha. Vocês vão se arrepender de deixar isso crescer. Rosa, querida, quem plantou essa situação não fui eu. Durante meses tentei me aproximar dela e ela me empurrava para longe. Agora que ela está percebendo que precisa de mim, quer que eu esqueça tudo como se nada tivesse acontecido? Não é assim que funciona. Na terça-feira recebi uma ligação que eu estava esperando. Era a Camila. Mãe, a gente precisa conversar. Sobre o quê, filha? Sobre tudo o que aconteceu. Eu acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido? Camila, você me excluiu do seu casamento e assumiu que podia usar minha casa sem pedir permissão. Que parte disso foi mal-entendido? Mãe, eu sei que eu errei, mas a senhora também exagerou. Contratar investigador, trocar fechadura, isso não foi necessário. Sabe o que não foi necessário, Camila? Desrespeitar a própria mãe, mas você fez. Então agora tem que lidar com as consequências. O que a senhora quer de mim, mãe? Essa pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Durante tanto tempo, tudo o que eu queria era ter minha filha de volta, ter nossa relação de volta. Mas agora, depois de tudo que havia acontecido, eu percebi que queria algo muito mais simples e muito mais fundamental. Eu quero respeito, Camila. Quero ser tratada como a mãe que sou, como a mulher que construiu tudo o que tem com as próprias mãos. Quero que você entenda que eu não sou um recurso a ser explorado quando for conveniente para você. Tá, mãe. E se eu pedir desculpas? Se eu prometer que isso não vai acontecer mais? Filha, não é questão de pedir desculpas. É questão de mudar de atitude. Quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que você me convidou para almoçar? Quando foi a última vez que você demonstrou que se importa comigo como pessoa e não apenas como proprietária de bens que você quer usar? Silêncio do outro lado da linha. Eu vou te dar um tempo para pensar sobre isso, Camila. Quando você estiver pronta para me tratar como mãe de verdade, aí a gente conversa. E desliguei. 2 semanas depois, algo interessante aconteceu. Encontrei a mãe do Bruno, a dona Sônia, no supermercado. Ela veio falar comigo, meio sem graça. Teresa, o Bruno me contou o que aconteceu. Eu queria te pedir desculpas. Desculpas por quê, Sônia? Porque eu acho que meu filho e sua filha estavam vivendo numa fantasia, achando que podiam fazer o que queriam sem consequências. E eu, como mãe dele, deveria ter educado ele melhor sobre respeitar os pais. Sônia, você não tem culpa de nada. Cada um é responsável pelas próprias atitudes. Mesmo assim, quero que você saiba que eu conversei seriamente com o Bruno. E ele está arrependido. Eles dois estão. Que bom, Sônia. Arrependimento é o primeiro passo para a mudança. No mês passado, finalmente recebi a ligação que estava esperando. Era a Camila, mas dessa vez o tom era completamente diferente. Mãe, posso ir aí em casa? Quero conversar com a senhora pessoalmente. Ela chegou numa quinta-feira à tarde, sozinha. Estava mais magra, com olheiras, claramente abalada por tudo que havia acontecido. Mãe, eu vim aqui para pedir desculpas de verdade. Não para conseguir alguma coisa, não para pedir favor. Só para dizer que eu estava errada. Conversamos por 3 horas. Ela me contou que nos últimos meses havia refletido muito sobre nossa relação, sobre como tinha me tratado, sobre os sacrifícios que fiz por ela durante toda a vida. Mãe, eu acho que me perdi no caminho. Comecei a achar que merecia tudo sem dar nada em troca. E a senhora sempre foi tão presente, tão disponível, que eu comecei a achar que isso era a obrigação da senhora.
E agora, o que você pensa? Agora eu entendo que a senhora é uma pessoa incrível, que construiu uma vida inteira pensando nos filhos. E eu, em vez de honrar isso, comecei a desvalorizar. Camila, você sabe que eu te amo, né? Mas amor não significa aceitar desrespeito. Eu sei, mãe, e eu quero reconstruir nossa relação, mas do jeito certo dessa vez. E sabe de uma coisa? Aos poucos estamos reconstruindo mesmo. Não voltou a ser como antes. Talvez seja até melhor agora, porque está baseado em respeito mútuo, não apenas em obrigação familiar. A Camila agora me liga toda semana, não para pedir nada, só para conversar. Me convida para almoçar, pergunta sobre minha vida, meus planos. O Bruno também mudou completamente a postura comigo, sempre respeitoso, sempre educado. E eu? Bem, eu aprendi que às vezes é preciso ser firme para ser respeitada. Que amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Que dignidade não é negociável, nem mesmo quando se trata de família. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada que fiz. Porque não foi vingança, foi justiça. Foi mostrar que toda ação tem consequência. Foi ensinar que respeito se conquista e se mantém. E vocês que estão me ouvindo, deixo uma reflexão. Quantas vezes na vida a gente aceita ser desrespeitado por pessoas próximas só para manter a paz? Quantas vezes engolimos humilhações achando que é amor? Eu aprendi que amar alguém também significa ensinar essa pessoa a nos amar direito. E às vezes, para ensinar, é preciso ser firme. Se você já passou ou está vivendo algo parecido, saiba que não está sozinha, que você merece respeito, principalmente das pessoas que mais ama, e que nunca é tarde para ensinar aos outros como queremos ser tratadas. E você que está me escutando, o que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aqui embaixo porque adoro ler suas histórias e saber que minhas palavras chegam em pessoas que realmente precisam ouvir. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de mulheres que descobriram sua força quando menos esperavam. E nunca esqueçam, dignidade não é cara demais. O que é caro demais é viver sem ela.